liturgia do 16º domingo do tempo comum nos traz um convite para olhar de uma forma nova, para um olhar novo, cuidadoso, acolhedor, compassivo. Só é possível sentir a compaixão em nossas entranhas se aprendemos a olhar com o coração, um olhar que se envolve, que é capaz de sentir com as outras pessoas e de se comprometer com suas reais necessidades. A primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Chamado no ano de 626, ele sofreu muitas incompreensões, perseguições, e lhe faltou apoio até mesmo de seus compatriotas. Jeremias assumiu a solidão imposta pela palavra profética de denúncia contra a degeneração dos reis de Judá e o descaso das lideranças religiosas que, ao invés de cuidar, abandonavam o povo. O capítulo 23 faz parte da seção que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 25. São oráculos contra Judá. São textos originais do tímido jovem que aceitou ser profeta sentinela e apresentou com fidelidade os oráculos de advertência e ameaça em Judá. Além da advertência aos governantes e aos maus pastores que permitiram que as ovelhas ficassem dispersas, o centro da leitura deste domingo é o anúncio do rei messiânico, da descendência de Davi, que será reconhecido como Senhor, nossa justiça. Eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas. Vou trazê-las de volta para a sua morada, onde poderão crescer e se multiplicar. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando farei brotar para Davi um rebento justo. Ele reinará de verdade com sabedoria, porá em prática no país a justiça e o direito, e o nome que lhe darão será Senhor, nossa justiça. O Salmo 23 faz ecoar a profecia deste descendente de Davi e assegura que o cumprimento do oráculo sobre o rei messiânico não terá fim. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele restaura minhas forças e guia-me pelo caminho certo. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Estes versículos e os demais tornaram este salmo tão apreciado pelo povo e já faz ecoar a boa nova. Tanto o Evangelho de João, com a afirmação eloquente de Jesus que ele é o pastor e a porta das ovelhas, quanto o Evangelho deste domingo, que não usa a expressão bom pastor, mas manifesta concretamente qual é o sentimento que determina todas as atitudes do coração do bom pastor. Em Marcos 6, 30 a 34, temos a oportunidade de contemplar o bom pastor em ação. Jesus acolhe os discípulos missionários que retornam entusiasmados e cansados. Ele está atento ao descanso que os discípulos necessitam, por isso planeja com eles a saída para um lugar tranquilo. Naqueles tempos, o povo já estava atento a Jesus. Estas ovelhas abandonadas são capazes de discernir quem é seu pastor. Elas correm à frente e transformam o lugar de descanso em um lugar de aprendizado da compaixão. Os discípulos vão aprender a olhar como Jesus, com o coração. São convidados a acolher e se compadecer e a cuidar das necessidades reais daquele povo. Tanto de saber quanto de se alimentar, como veremos na sequência deste capítulo. Dai-lhes vós mesmos de comer. A prioridade deixa de ser o descanso e passa a ser o aprendizado de uma característica fundamental da personalidade de Jesus, a compaixão. O evangelho deste domingo termina no versículo 34. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor,
e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Chama a nossa atenção essa prioridade do ensino. Começou então a ensinar-lhe muitas coisas. Isto nos remete a Mateus. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nestes tempos de silêncios omissos e cúmplices, ou de palavras vãs e mentirosas, o Evangelho nos compromete com uma compaixão atenta não somente ao pão, que falta a tantos excluídos, mas à falta de comunicações claras e verdadeiras. Faltam também palavras que honrem a verdade inspiradas em Jesus, que é a verdade. Que estas palavras nos tornem profetas sentinelas como Jeremias, para desmascararmos as mentiras que enganam tantos irmãos, que levam a apoiar e defender quem os oprime e os descarta. José Antônio Pagola, em seu livro O Caminho Aberto por Jesus, referente ao Evangelho de Marcos, ressalta que Jesus via tudo a partir da compaixão. Era sua maneira de ser. Não sabia olhar ninguém com indiferença. Não suportava ver as pessoas sofrendo. Ele prossegue com alguns questionamentos que eu quero enfatizar. Quem despertará em nós a compaixão? Quem dará à igreja um rosto mais parecido com o de Jesus? Quem nos ensinará a olhar como ele olha? Faço aqui um parênteses, cheio de gratidão ao Papa Francisco por dar à igreja um rosto mais parecido com o de Jesus. Da carta aos Efésios, que é de fato uma homilia, temos Efésios 2, 13 a 18. O capítulo 2 tem dois temas. O primeiro é uma abordagem sobre Deus rico em misericórdia, que nos arrancou da morte e nos concedeu a vida em Cristo. O segundo tema é a unidade em Cristo entre judeus e não judeus. O trecho da liturgia de hoje está situado no segundo tema. Este ano tivemos a oportunidade de considerar este tema em nossa campanha da fraternidade ecumênica. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que a nova humanidade nascida em Cristo possa ser testemunhada pelos cristãos das diversas igrejas, através da compaixão deste olhar com o coração, capaz de renunciar aos próprios interesses e necessidades para sempre acolher com respeito os mais vulneráveis, capaz de expressar a compaixão concretamente no modo de cuidar e servir amorosamente, contemplando o modo de ser de Jesus, o seu modo de sentir de amar, como nosso mestre e bom pastor.